Muito boa noite, família Soma. Tudo bem com vocês? Me ajudem a lembrar, próximo item de compra para a igreja é um microfone de borracha. Só para garantir que eu não morra pregando aqui. Eu vi um vídeo semana passada, semana retrasada, de um padre pregando e ele morreu durante a pregação. Inclusive no momento em que ele diz ao Senhor assim, Senhor, como eu quero estar contigo. Era uma coisa assim que ele falou. Cara, fenômeno, assim, lindo demais. Para ele. Lindo demais, mas para ele, eu não quero ainda. Quero conhecer o Senhor, mas tão logo ele quiser, que não seja tão logo assim. Quero ver minhas filhas grandes, pelo menos. Quero ver pelo menos alguns netos. Sei que eu vou ter vários, mas alguns deles eu quero conhecer. Mas, por causa disso, nós tivemos que colocar um item decorativo aqui. Não sei se vocês perceberam. Nosso púlpito agora ele tá igual uma arte contemporânea. Igual tu vai num museu de arte contemporânea, hoje tu vê isso, né? Tu vê um balde no canto, tu não sabe se alguém esqueceu, se a faxineira esqueceu, ou se faz parte da cultura, da exposição, enfim. Não sei se vocês viram, pastor pouco disléxico, né? Desvirtuando do texto, desvirtuando da pregação, mas vocês viram que um mês atrás, mais ou menos, uma banana foi vendida por alguns milhões? Vocês viram isso? Não viram? Não viu, Gabriel? Tu não viu isso, cara? Uma banana estava exposta, colada com uma fita na parede. Ela foi vendida por 4 ou 5 milhões. E é arte de hoje. Então, fazer o quê, né? Nós estamos somente acompanhando a cultura aí. Colocamos uma lona agora debaixo do púlpito para que o pastor não morra pregando. Afinal, esse púlpito está dando choque. Enquanto é o Leandro, tudo bem. Eu já não. Gente, nós estamos numa série do Natal. Nós estamos numa das épocas mais felizes do ano. É óbvio que a Páscoa para nós é a melhor época, é a melhor data, porque é a data de fato em que Jesus cumpriu o que ele veio fazer, que ele morreu por nós. Mas o Natal não é menos especial, ele é tanto quanto. E nós comemoramos, nós amamos o Natal, para nós é uma época muito feliz e nós queremos comemorar isso, nós queremos celebrar isso. Afinal, o Salvador veio até nós e nós estamos numa série de 4 sermões. Semana passada nós vimos quem é Jesus. Né? Lembram? Nós estamos baseando nessa musiquinha de Natal que a gente ouve todo Natal quando vamos ao shopping center e nada mais do que uma música de um cristão, um pastor cristão. Na época boa que os teólogos escreviam músicas, hinos, e ela resume, de acordo com Tim Keller, 4 perguntas essenciais que a gente deve fazer. Vocês lembram quais são? Lembram ou não? Quem é Jesus? O que ele veio fazer? Lembram? O que ele veio fazer? Como ele fez isso, que nós veremos semana que vem, ou melhor, veremos quarta-feira, nem a semana que vem. E por último, como que nós conquistamos essa vida. E hoje nós vamos ficar na segunda pergunta, que é o que ele veio fazer. O que Jesus veio fazer. Nós vimos semana passada, Jesus é esse bebê. Aquele bebezinho nascido lá em Belém é o Salvador, é o Messias. E nós vimos semana passada, ele é Cristo, o Senhor. Lembram? Eu expliquei que Lucas usa um trocadilho ali, Lucas faz uma pegadinha. E ele não usa o termo comum, que é o Messias de Deus. Ele usa Messias Deus, ou Messias Senhor, melhor dizendo. Messias Senhor, é um termo hifenizado que Lucas usa, que não é o Messias de Deus, é o Messias Deus, o próprio Deus vem a nós. Então é Cristo, o Senhor, ele é Salvador, e ele é o próprio Evangelho. Lembram disso? Sim ou não? Jesus é o próprio Evangelho, ele é a melhor notícia. Ele é a notícia de salvação para nós. E hoje nós veremos o que ele veio fazer. O que esse bebezinho veio fazer. Então abra a Bíblia de vocês em Lucas para a gente ler o texto. Nós vamos ficar hoje nos versículos, no capítulo 2, versículos 12 ao 14. Mas vamos ler o que nós lemos semana passada também, para contextualizar. Lucas 2, nós vamos ler desde o 8. No entanto, hoje a gente fica dos versos 12 ao 14. Acharam aí? Lucas 2, versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor.
O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 12. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Bendito é o nome do nosso Deus e Senhor. Bendito é o nome do nosso Jesus, que veio até nós. Então hoje nós vamos ficar com essa pergunta: o que Jesus veio fazer aqui? Afinal de contas, a gente conhece a palavra do Evangelho, a gente sabe basicamente. Se precisar explicar em 30 segundos, a gente consegue. Mas a gente precisa ser lembrado disso. Afinal de contas, a mensagem do Evangelho não é uma notícia que nós recebemos uma vez na vida e deu. O culto todo domingo e a pregação da palavra todo domingo é um lembrete para nós de que nós precisamos continuamente ser lembrados dessa mensagem aqui. Nós precisamos. Então, cara, aqui fica já uma aplicação bônus para vocês, tá? A bônus de que vem antes da primeira. Papai, mamãe, quando você tiver que repetir algo para os filhos, não sai chutando balde. Tu tem que ser lembrado do Evangelho toda semana. Às vezes tu vai ter que repetir a mesma ordem algumas vezes. O que não quer dizer, filhinhos, que vocês têm que abusar disso, ok? Mas, lembre, Deus repete para nós todo domingo isso aqui. Então, às vezes, é necessário que os papais e as mamães falem repetidamente com os filhos, pelo menos aquilo que é essencial, aquilo que é o mais importante. Amém? Bora? Vamos lá? Vamos trabalhar? Então, o que Jesus veio fazer? Em primeiro lugar, Jesus veio nos chamar a si. Jesus veio nos chamar a si. Lembram do sinal? Olha aí comigo o versículo 12. Vamos de novo. E fica com a Bíblia aberta para ir acompanhando. Versículo 12. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Olha que sinal louco isso aqui. Mas o que é isso? Vamos entender um pouquinho. Os pastores ouviram, eles receberam o que seria o sinal. Tá, entendi o que é o sinal. Agora, o que a gente faz? Cara, tu tem duas opções. Ou tu fica no campo, cuidando das ovelhas, sujo, igual tu tá pegando sereno, tanto faz. Ou tu tem a opção de ir até ele. Esse sinal é Jesus chamando a si. É Deus dizendo, ó, é assim que vocês encontram o Salvador. Esse é o sinal. Então, em primeiro lugar, Jesus veio nos chamar a si. Jesus veio para nos chamar até ele. Ele diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. Entende? Quando João Batista vê Jesus e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está sendo usado pelo próprio Deus para falar aquilo ali. Ele está sendo usado pelo próprio Senhor para identificar aquele que é o Cordeiro de Deus. A mesma coisa é aqui, esse sinal. Os pastores recebem um sinal, e agora o que eles fazem com isso? Eles precisam ir até Jesus. Agora eles receberam esse sinal que os capacita a encontrar o Salvador. Quem vem primeiro, então, é Jesus. Jesus vem até os pastores pelo anjo, entregando a mensagem e dizendo para ir até ele. Esse sinal é um chamado do Messias. No entanto, é um chamado a um Messias humilde. Olha o versículo 12 de novo. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Lembra que eu falei semana passada? Geralmente se espera o quê de um herdeiro de um trono? Cara, é um nascimento deslumbrante, nascer em berço esplêndido. Tu espera que o Salvador, esse herdeiro de um trono, venha nascer nas maiores riquezas, cheio das melhores pompas. E aqui nós estamos vendo um Messias humilde. Um bebezinho que está numa manjedoura. Um local que os animais comem. Provavelmente um lugar fétido, sujo, que Maria teve que usar muitos panos, e não é à toa que Jesus está envolto em faixas. Claro que os bebês geralmente são envoltos em faixas, mas provavelmente Maria teve que usar mais panos, por causa que o local em que Jesus está é um pouco insalubre. Ele é um pouco sujo mesmo. Ele é um pouco fedido.
E isso identifica para nós. Esse sinal está deixando claro que Jesus está num ambiente fedorento, porque ele quer se identificar com os humildes. Ele se identifica com os humildes. É um Messias humilde. Esse Messias, esse herdeiro do trono, ele não vem cheio de pompas. E aqui vem o primeiro escândalo para o judeu, provavelmente porque ele aguarda um Messias que seria o herdeiro do trono e nasceria no palácio. Enquanto eles estão aguardando o Messias, o Salvador, esse bebê que nasceria no palácio, o bebezinho nasce, na verdade, e fica numa manjedoura, lá em Belém, perto de Jerusalém, mas não tanto quanto eles esperavam. Muitos que negaram Jesus, negaram ele justamente por isso. Porque queriam um Jesus que viesse em pompa, que viesse com todo esplendor, que viesse em riquezas, em poder, em manifestação de glória. E eles dão com os burros na água. Eles erram o pulo porque Jesus não vem como eles esperam. Muitos esperam um Messias cheio de pompa. E aqui, cara, nós temos que entender que nós precisamos, tu e eu, precisamos do Messias da Bíblia. O Jesus da Bíblia. Muitos querem um Salvador à sua maneira. Muitos querem um Salvador conforme a sua imaginação, a sua própria imagem. Muitos querem um Messias de acordo com aquilo que idealizaram. É ou não é? Hoje a cultura, ela é recheada disso. Muitos grupos, tribos, identificam Jesus de acordo com a sua maneira. Cara, tu vai ver hoje nos grupos LGBT, LGTV, 4K+. É o quê? Jesus, um Jesus colorido. Um Jesus que aceita. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um rapaz dizendo que ele... E eu não tenho nada contra a pessoa, eu quero mais que nós recebamos bem eles aqui. Amém? Entendido? Mas a ideologia por trás disso, ela é diabólica. Presta atenção. O rapaz falando que ele estava numa igreja e essa igreja aceitava como ele era. E ele diz, agora eu posso ser quem eu sou. Agora eu continuo sendo quem eu sou e eu não preciso mudar. Quando, na verdade, a palavra de Deus, ela é o quê? Negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Cara, no cristianismo, não há ninguém que permaneça como está. Ninguém. E a propaganda hoje é o quê? Cara, tu vai pro grupo que tu quiser, porque lá eles vão ter um Jesus à sua maneira. Na ideologia política é a mesma coisa. Cara, Jesus é conservador, ele é de direita. Jesus defendia a propriedade privada, sim. Sim, é óbvio que ele defendia, mas Jesus não era de direita. Cara, Jesus não precisa se enquadrar num nicho. Jesus, ele é indomável. Ele é indomável. Eu gosto quando C.S. Lewis dá essa característica para Aslan em Nárnia, nas Crônicas de Nárnia, e ele fala, Aslan é indomável, porque ele pegou a característica principal de Jesus. Jesus é indomável, tu não coloca ele numa caixinha. Tu não coloca ele no teu ambiente e diz, agora ele é um dos nossos. Tem até um grupo de masculinidade que eu acho fenomenal, é o maior que tem no Brasil. Cara, é sensacional, os caras fazem obras sensacionais, demais. Mas o que eles dizem? Jesus é o fulano número 1. Ou seja, Jesus é um dos nossos. Entendeu? A questão é, Jesus é indomável e tu não qualifica ele de acordo com a tua maneira. De acordo como tu quer. Com os teus padrões, os teus ideais. Muitos querem um Salvador à sua maneira, à sua própria imagem. E nós não temos isso na Bíblia. Em segundo lugar, uma coisa que tu precisa gravar aqui. Seja humilde. Seja humilde. O teu Salvador, ele é humilde. E aqui tem que ficar muito claro para nós que não há, presta atenção, não há ou não deveria haver cristão orgulhoso. O orgulho, ele é totalmente contrário à essência cristã. Por quê? Porque foi o orgulho que deu início à revolta satânica no céu. Coisa boa poder me escorar sem tomar choque. Obrigado, Gilmar. O orgulho foi que originou a revolta. O que foi, senão alguém, um anjo, que olhou o trono de Deus e pensou,
cara, eu mereço aquilo ali. Eu mereço isso ali. Eu vou subir até o trono e vou tomar para mim aquilo ali. Afinal de contas, eu mereço. Eu tenho tanto direito quanto ele de estar ali. Tu entende que o orgulho é, de fato, diabólico? O orgulho é diabólico. E nós precisamos, ao primeiro sinal de orgulho, lutar contra, fazer guerra contra isso. É inadmissível que nós convivamos naturalmente com orgulho no nosso coração. Entendido? É inadmissível. Além disso, além de um chamado a um Messias humilde, nós estamos vendo nesse sinal um chamado irrecusável. Basicamente, o que o anjo está dizendo é: venham até ele. É ou não é? Venham até ele. É isso que o anjo diz? Os anjos apenas dizem: vão. Só isso. Olha o versículo de novo. Isto servirá de sinal a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu um anjo, uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Tu percebe que aqui não há sequer uma ordem explícita do anjo, ou pelo menos um apelo do anjo dizendo: por favor, vão até lá. Quando os pastores ouvem essa descrição do anjo, esse sinal, cara, é automático, é espontâneo a ida deles até o Messias. É um chamado irrecusável. Ele é irrecusável. Quando tu ouve a pregação do Evangelho, quem aqui é convertido de fato sabe disso. Tu ouve a pregação do Evangelho e tu reconhece o chamado do Evangelho, o chamado interno que o Gruden vai explicar, lembram? Nós passamos por isso já. O chamado interno, ele é irrecusável. Não tem como tu recusar o chamado do Espírito para ir até o Messias Salvador. É impossível. Nós não conseguimos recusar isso. Assim como, para quem já recebeu esse chamado, é irrecusável tu viver buscando uma aproximação maior com ele. Então presta atenção. A gente fala muito de calvinismo, a gente fala muito de que Deus é Salvador, Ele que vem até o homem, o primeiro passo quem dá é Deus, a gente fala muito isso. A graça irresistível, tudo isso. Cara, mas tem um detalhe. Ela é irresistível para quem responde. Lembra de Estevão? Estevão, quando está prestes a ser apedrejado, que ele diz: vocês resistem ao Espírito Santo até hoje. Então a graça é irresistível? É, para quem responde. Senão ela é resistível. Todos os que não são salvos e irão para o inferno, eles estão resistindo. Mas, e nós que respondemos a isso? Nós continuamos respondendo espontaneamente? Ou nós precisamos estar todo o tempo sendo manivelados para buscar esse Messias, para estar em proximidade com Ele, para nos relacionarmos com Ele em comunhão íntima? Como que é? Responde para ti mesmo, analisa o teu coração e responde. Ou tu precisa estar sendo manivelado semana após semana, ou tu precisa estar sendo cobrado. Cara, e aí, como é que tá os cultos? Fala como é que está sendo. E o ânimo nos cultos, como é que tá? E a leitura? Vai concluir a leitura da Bíblia esse ano? Como é que é? Tu entende? É muito bonito a gente falar de calvinismo, graça irresistível, chamado irrecusável, chamado interno. É muito lindo tudo isso. Mas e na prática, no dia a dia? Nós que dizemos que respondemos a esse chamado, como que funciona? Tu busca maior proximidade com o teu Senhor? Sim ou não? Tu busca essa proximidade cada dia maior, cada dia mais intensa? Nós precisamos ter isso em mente. Em segundo lugar. Então, em primeiro, Jesus veio nos chamar a si. Em segundo lugar, Ele veio destruir o nosso culto idólatra. Ou corrigir a nossa adoração. Então, em primeiro lugar, Jesus veio nos chamar a si, por meio do sinal. Em segundo lugar, Ele veio destruir o nosso culto idólatra por meio da adoração correta. Olha comigo aí, versículo 13.
E de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Aqui há uma canção, uma celebração angelical. Aqui a canção é chamada Glória in excelsis Dei, glória a Deus nas alturas. Os anjos estão cantando aqui. Cara, olha só, os anjos precisam de salvação? Sim ou não? Não. Os anjos estão aguardando um Salvador? Sim ou não? Não. Os anjos vão ter o benefício da salvação agora? Não. E ainda assim eles louvam. E ainda assim eles são chamados a louvar. Ainda assim eles prestam uma adoração a Deus por Jesus ter vindo a nós. O que sobra para nós, então? O que sobra para nós ao ouvir que o Senhor, Salvador, o Messias é chegado, que a salvação está diante de nós? Se os anjos que estão na presença de Deus diariamente, eles louvam ao ver que há um bebê nascido e esse bebê é o próprio Senhor, o que sobra para nós? O que resta para nós se não nos derramarmos em adoração a Deus? Tu percebe que a vinda do Messias precisa resultar em adoração, a adoração correta. Por quê? Porque adorar nós sempre adoramos. Nós temos o costume de adorar. Calvino dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente adora o tempo todo, nós estamos sempre com algum ídolo na nossa frente. Nós estamos sempre sacrificando alguma coisa. A questão é, nós precisamos adorar da forma correta e a pessoa correta, a divindade correta. Quando os anjos veem que o bebê é nascido, quando o anjo anuncia a chegada dele, uma boa notícia que seria de alegria, boa nova para todo o povo, quando ele dá o sinal, vão até lá e vocês vão encontrar o bebê desse jeito, imediatamente junto dele aparecem os anjos louvando. Imediatamente, instantaneamente, os anjos surgem no céu louvando a Deus. Tu percebe que os anjos louvaram a Deus na criação? A Bíblia fala isso, em Jó, capítulo 38, os anjos louvam a Deus durante a criação. Deus estava criando as coisas e os anjos estão celebrando, os anjos estão louvando a Deus, porque o que ele está fazendo é esplêndido demais, o que ele está fazendo é lindo demais e é louvável demais. Agora aqui está surgindo uma nova criação. Deus está começando a coisa de novo. Deus criou o homem, não deu muito certo. Ele vai e envia outro novo homem, agora um novo Adão, o segundo Adão, para restartar e ter um povo para si. E isso resulta em adoração. Isso resulta em louvor ao Senhor Deus. Nós precisamos ter essa espontaneidade. Nós precisamos ter esse zelo pela adoração. Entendeu? Só que aqui eles estão adorando por quê? Porque o anjo deu o sinal. Tu percebe que é por uma pequena coisa? É uma pequenina coisa. E eles ainda assim estão louvando. Cara, isso quer dizer para nós muita coisa. Quer dizer que durante os dias, ao menor sinal de graça, tu tem que louvar Deus. Tu não precisa dos grandes feitos do Senhor, apesar de que o nascimento do Salvador é um grande feito. Mas para eles, naquele momento, era a entrega de um sinal só. Isso quer dizer que nós precisamos louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. A tua adoração ao Senhor, ela é independente da circunstância. A tua fidelidade a Deus, ela independe da situação. Entendido? Amém? Aqui há uma glória. O versículo 14, quando eles iniciam o louvor, eles dizem, glória a Deus. Essa glória é pelo quê? Porque Filipenses diz para nós que Jesus deixou a sua glória, é ou não é? Jesus deixou os benefícios da divindade. Olha só, Filipenses 2,7 diz assim, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana.
percebe que até nisso os anjos reconhecem que há glória aqui. Quando Cristo vem, encarna, se torna um bebê, os anjos reconhecem isso. Os anjos reconhecem e rendem glória a Deus. Gálatas 4, versículos 4 e 5, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tudo aquilo ali, desde o início, quando o bebezinho nasce, os anjos entendem, a obra de Deus agora está de fato iniciando. Chegou a plenitude dos tempos. Agora Deus vai pôr em prática o plano de salvação dele. Não que não estivesse em prática, mas agora é o ápice. Agora é o clímax. Agora é a parte principal. Agora é quando estamos chegando, de fato, no enredo principal da história. Nós estamos chegando agora na parte que mais interessa. E nisso vai resultar o quê? Disso vai resultar o quê? De que essa obra, daquele bebezinho, vai resultar em salvação aos homens. Isso renderá, isso gerará filhos a Deus por meio da adoção. E Deus ser tornado pai, Deus ter filhos agora em sua família, resulta em glória. Porque é um povo adorando a Ele. Tu percebe? A coisa vai acontecendo a fim de que Deus seja glorificado. Então tu entende por que Deus permitiu, desde o início, que Adão pecasse? Cara, tu nunca te perguntou por que o homem pecou? Por que Deus deixou Adão pecar? Por que Deus deixou que Adão pecasse, afinal de contas? Foi porque por esse caminho, foi porque dessa maneira, Deus entendeu que ele receberia maior glória. Deus é mais glorificado por meio disso. Os anjos estão louvando a Deus por tudo isso. Esse glória nas maiores alturas, glória a Deus, é resultado de quem entende isso. No momento que nós entendemos a obra de Deus, a salvação de Deus vinda por meio desse bebê, nós rendemos glória a Deus. Deus é glorificado não só nisso, mas em toda a nossa vida. Está entendendo? Sim ou não? Estou com uma carinha de dúvida. Estou complicando demais? Deus é glorificado. O plano de salvação de Deus é a forma como ele é mais glorificado. Não haveria outro meio, não haveria outra forma em que Deus receberia mais glória do que assim. Ou seja, Deus sabe as melhores vias. É ou não é? Ele é soberano, ele é onisciente. Quando Deus escolhe agir desse jeito, é porque é desse jeito que ele é mais glorificado. É porque é desse jeito que ele recebe mais glória. E naquele dia, no fim, no último dia, nós veremos o quanto isso rende glória ao nome de Deus. Aqui há uma manifestação de poder e majestade de Deus, que deve ser respondida com louvor. Nós precisamos, a todo instante, a todo sinal, responder com louvor a Deus. Tu entende por que o nosso culto ele encerra com louvor? Culto doméstico? Tu leu já o manual do culto familiar? Vocês leram? Ali eu explico. O louvor é essa resposta a Deus. O louvor é nós respondendo ao Senhor, como aqui, hoje, depois do sermão, nós respondemos, uma das formas é cantando, é louvando. A nossa resposta precisa ser entregue a Deus. É inadmissível que nós ouçamos a palavra de Deus, ouçamos Deus falar, vejamos Deus agir e não respondamos a isso. Nós precisamos responder com louvor. Além disso, eu quero que fique claro aqui para vocês que o louvor a Deus, ele é uma adoração. Não é somente um cântico qualquer. Porque nós temos pelo menos 3 formas aí de adorar, de cultuar a Deus. E aqui, quando nós viemos aqui, nós não estamos apenas num ambiente de um clube, de um clubinho, em que nós socializamos, apesar de que há socialização, mas em que nós
trocamos algumas palavras. Não é isso. O culto, não basta que haja palavra no culto, não basta que haja leitura da palavra, não basta que haja cântico, não basta que haja alguém aqui com a Bíblia aberta explicando o sermão para vocês. É preciso que haja, de fato, adoração. Esse é o verdadeiro culto. Por quê? Porque na oração nós nos ocupamos das nossas necessidades. Cara, pode cuidar. E não é errado tu orar e fazer pedidos a Deus. Mas a oração é isso, nós fazemos pedidos. Ações de graças ou ação de graças é o quê? Nós nos ocupando dos nossos motivos de gratidão, das bênçãos recebidas. A adoração é nós nos ocupando do próprio Deus, de quem Ele é e daquilo que Ele faz. Na oração, então, nós nos ocupamos das nossas necessidades, nossos pedidos. Durante a ação de graças, nós nos ocupamos das nossas bênçãos, dos motivos de gratidão. Também tem que haver. Mas na adoração, nós nos ocupamos de quem Deus é e do que Ele faz. Nós nos ocupamos do próprio Deus. Nós não pedimos, nós não confessamos, nós somente o louvamos por quem Ele é. Amém? Então, dito isso, eu quero que tu grave aqui. Tu não pode vir aqui e perder tempo. Cara, não perde tempo aqui. Não perde tempo aqui. Nós viemos aqui para derramar o nosso coração a Deus. O objetivo principal de nós nos reunirmos aqui todo domingo às 18, até a semana que vem, na outra, que depois vai mudar o horário, vocês sabem disso, né? Já avisei, não? O objetivo de nós nos reunirmos aqui é para que Deus seja adorado. É para que a adoração aconteça. Se tu não vier aqui com o objetivo principal de derramar o teu coração em sacrifício a Deus, não vem. Não vem. Não vem só para ver os irmãos. Não vem porque tu tem que devolver uma calça que tu pegou emprestado. Não vem porque tu precisa ver como será entoado o louvor que foi ensaiado durante a semana. Não vem por nenhuma outra razão. Não vem, não vem, não vem. O objetivo de nós estarmos aqui é adorarmos a Deus. Cara, se não for esse, não perde tempo. Não perde tempo. Eu encorajo a você. Olha que pastor da desgraça é esse, né? Não perde tempo vindo aqui se não for para isso. Fica em casa. Cara, se tu assistiu Fantástico, olha que porcaria. Se tu assistiu Fantástico, tu ganha mais do que vir aqui por qualquer outra razão que não para adorar a Deus. Entendeu? Fica em casa, assiste o Fantástico, vai olhar, sei lá, as Trapalhadas do Faustão lá. Existe ainda aquilo? Não sei. Deve ter. Bota no YouTube, no YouTube certamente tem. Mas não vem aqui. Não vem aqui perder teu tempo se não for para adorar a Deus. E adorar é isso. É te gastar, te ocupar dele, de quem ele é e do que ele faz. Amém? E também, lembre-se que se você não está vindo aqui com esse propósito, você pode estar vindo aqui para a tua própria morte. Você pode estar vindo aqui para a tua própria morte. Nós vimos isso, por exemplo, em Herodes. Herodes não rendeu adoração a Deus. Ele recebeu aquela adoração e ele não retribuiu a Deus, ele não entregou a Deus aquilo ali. Lembra? Tem até a musiquinha, foi comido de bicho. É tão legal aquela musiquinha, né? Ensinar as crianças, é bem legal isso. Foi comido de bicho. Quem sabe vamos cantar. Ô Dani, vamos preparar essa música para nós cantarem num dia. Se tu vier aqui e não entregar a adoração a quem de fato merece a adoração, tu pode estar retendo a adoração. Reter a adoração é pecado. Entendeu? Entendeu ou não? Sim ou não? Tu entende a seriedade disso? Tu entende que tu pode estar num lugar santo, com um coração que não está em santidade, fingindo fazer uma coisa que não é. E Deus pode te matar aqui. O problema, sabe qual é? Deixa eu abrir o peito para vocês, e eu me incluo aqui, é que a gente acostuma com a graça. A gente acostuma com a graça. A gente acostuma, a gente sabe... Cara, teve algum dia que tu te preocupou, pô, e se eu não acordar amanhã, o que vai ser? O que eu faço se eu não acordar amanhã? Sabe por que tu não te preocupa? Porque tu acostumou com a graça.
Tu sabe que tu vai acordar, tu já conta com isso. Sendo que o ar entrando no teu pulmão agora é graça. É graça. Se Deus quisesse, Ele tinha feito isso aqui, tu já tinha morrido. Tu está vivo por graça. Tu tem o que vestir por graça. Tu tem o que calçar por graça. Tu tem o que comer por graça. Só que a gente acostuma com a graça. E é graça. Jesus fala isso em Mateus capítulo 6. Deus é um pai bom, melhor do que qualquer um de nós, e Ele sabe do que nós precisamos. É graça. A gente acostuma com a graça. Quanto mais no ambiente de culto, um ambiente santo, sagrado. Entendeu? Em terceiro lugar, então, Jesus veio nos chamar a si. Houve um sinal. Ele veio destruir o nosso culto idólatra. A adoração dos anjos é uma lição para nós, para que nós adoremos a Deus de forma correta e ao Deus correto. Em terceiro lugar, Jesus veio nos religar a Deus. Literalmente religar. De onde veio o termo religião? Jesus veio nos religar a Deus. Ele veio trazer reconciliação, paz. Olha o versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqui é paz entre Deus e os homens. É a cura, é a resolução, é a solução da alienação causada pelo pecado. Nós nos distanciamos de Deus. Lembra? Isaías fala, o pecado causa divisão entre nós e Deus. Há uma barreira levantada agora. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Adão, quando peca, ele resulta para todos nós em distanciamento de Deus, inimizade contra Deus. E nós estamos afastados de Deus. Nós não queremos nada com Deus. Nós odiamos Deus. Jesus vem e desfaz isso. Ele derruba essa parede. Efésios capítulo 2 diz isso. Efésios 2, 16 ao 18. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Bendito é o nome de Jesus. Por meio dele, somente por ele, nós estamos ligados novamente, religados a Deus. Nós temos reconciliação, nós temos paz, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Nós temos paz em Deus, nós temos paz por Deus, nós temos paz porque ele quer. Deixa eu falar para vocês, a Pax Romana, a tão famosa Pax Romana, ela já estava em vigor desde 27 a.C. Desde 27 a.C. Mas a ausência de guerra não significa paz. A Pax Romana não é capaz de nos religar com Deus. É necessário que venha o próprio Deus a nós e viva a nossa vida, se torne um de nós e sofra os nossos sofrimentos, a fim de que nós estejamos agora, pela fé nele, religados com Deus, nosso Pai. Bendito é o nome dele! Bendito é o nome dele! É necessário que ele venha e ele padeça em nosso lugar. Padeça em nosso lugar. Porque senão, cara, nós estaríamos até agora odiando Deus. Odiando Deus, nos distanciando de Deus, cada vez mais distantes de Deus. E ele vem e nos torna acessíveis. Ele cria um acesso, nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Epíteto diz assim: o imperador pode fazer cessar a guerra, dando paz à terra e aos mares, mas não é capaz de fazer cessar a paixão, a aflição e inveja.
não é capaz de dar paz ao coração, pela qual o homem anseia mais do que qualquer outra paz exterior. Não tem paz. Por isso que Jesus fala, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo conhece não é a paz de Cristo, não é a paz do Senhor. A paz que o mundo conhece é meramente ausência de conflito, é meramente um período sem guerra, é meramente um período sem nenhum tipo de conflito, de combate. É só isso. A paz que Deus concede é uma paz com Ele, é uma paz interna, é uma paz que te permite viver a pior circunstância da tua vida e ainda assim ter paz, porque a paz que nós temos em Deus excede todo o entendimento. Lembra Filipenses capítulo 4? Lembram ou não? E o Deus da paz, lembra? E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós temos a paz de Deus, porque nós temos o Deus da paz agora. Nós temos acesso a Ele. Bendito é o nome dEle. 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 Cara, eu amo falar disso aqui. Coisa boa falar dessa salvação. Já parou para pensar que nós éramos inimigos? Deus enviou o Filho dele por inimigos. É tão fácil a gente falar disso, mas já parou para pensar que cara, te coloca no teu lugar, entregar um filho teu por inimigo, alguém que te odeia. Nenhum de nós seríamos capazes de fazer isso. Deus achou por bem de enviar o Filho dele por pessoas que odiavam ele. Aqui, a gente percebe ainda graça. Nós temos paz e nós temos graça. Versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Algumas traduções, poucas, dão a entender que aqui são os homens de bem. Não é. Presta atenção aqui. Algumas traduções você verá, algumas canções você vai ouvir que vão dizer que são as pessoas de bem. Não é. São as pessoas a quem Deus quer bem. As pessoas que Deus escolheu. Aqui nós estamos... nós já ouvimos várias vezes paz aos homens de boa vontade. E não é isso. Aqui a boa vontade é de Deus, é a vontade prazerosa de Deus, é Deus que tem prazer em salvar, é o prazer salvífico de Deus, é graça, é graça. Paz aos homens a quem Ele quer bem, é Deus que é gracioso, é nele que temos graça. Tem um comentarista bíblico comentando esse texto aqui, ele diz assim: no nascimento do Salvador de Deus, a paz repousa naqueles que Ele escolheu de acordo com a sua vontade. É graça, é graça. Não é a lei romana, não é a filosofia grega, não é a religião judaica. Nada pode suprir as necessidades do coração humano, nada disso. Somente Deus, pela sua graça. Somente Ele. Nós dependemos inteiramente da graça. Presta atenção, tem um vazio no teu coração. Presta atenção, grava isso aqui. Tem um vazio no teu e no meu coração. E nós temos a tendência de preencher isso com qualquer coisa. Nós preenchemos com regras e exigências. A gente acha que se nós fizermos tudo certinho, redondinho, a gente conquista Deus. Cara, se eu viver certinho, se eu nunca fizer mal para ninguém, se eu for todo culto, se eu nunca falhar o culto, se eu não falhar o culto em casa com a minha família, se eu for um bom funcionário, se eu for um bom patrão, se eu fizer tudo certinho, Deus vai me atender. Nós temos a tendência de dar ouvidos à cultura, aos coaches. Nós temos a tendência de dar esperança à política. Não, cara, porque esse presidente não tem como. Mas espera 2026, tu vai ver como vai melhorar.
colocamos nossa esperança na política, nós preenchemos com ideologias, é direita, é esquerda, é marxismo, é isso, é aquilo. Não! Nós temos a tendência de buscar nossa espiritualidade própria. Não, porque eu tenho a minha maneira de estudar a Bíblia, eu tenho a minha maneira de buscar a santificação, eu tenho a minha própria maneira de seguir o meu cristianismo, eu me relaciono com Deus do meu próprio jeito. Não! Não! Somente Jesus, esse bebê nascido, preenche, somente Ele cumpre a lei, somente Ele atende ao que Deus requer, somente Ele preenche o buraco, o vazio que é no nosso coração, somente Ele molda a tua mente, a minha mente, somente Ele é capaz de nos reconciliar com Deus. Somente Ele, nada mais, somente Jesus, somente Ele veio religar, reconciliar Deus e pecadores. Fica de pé. Bendito é o nosso Deus. Vai glorificando o nome de Deus aí. Vai atendendo a esse chamado. Vai respondendo a essa graça. Vai respondendo com louvor em teu coração. O que Ele veio fazer? Ele veio nos chamar para si. Ele veio nos chamar para si. Ele veio corrigir a idolatria que tem aqui, ó, aqui dentro. Aquela adoração errada que tem em nós, Ele veio tirar dali e colocar uma adoração correta. E Ele veio nos religar com Deus, nos reconciliar com o Pai. Em Cristo nós temos acesso ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É nele que nós encontramos o preenchimento do vazio no coração. É em Jesus que nós temos satisfação da nossa alma. É nele que nós encontramos de novo acesso ao Pai, a quem nós podemos chegar diante dessa divindade, esse Deus único e verdadeiro, e abrir a nossa boca e dizer: Pai. Foi isso que Ele veio fazer. Isso que Ele veio fazer. Essa é a obra de Jesus. Essa é a obra desse bebezinho. Essa é a obra desse bebezinho nascido. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. É por isso que os anjos erguem a sua voz em louvor. Cara, eles não são beneficiados com salvação. E ainda assim eles rendem louvor. Isso rende glória ao nome de Deus. Isso resulta em adoração ao nome de Deus. Tu precisa entender isso aqui essa noite. Tu precisa sair daqui com isso aqui em mente essa noite. Tu precisa te entregar, render a Deus a tua adoração. Não adianta perder teu tempo. Não perde teu tempo. Não gasta a tua vida se não for para entregar a tua adoração a Ele. Se não for para entregar a tua vida em sacrifício a Deus. Te gastar por Ele. Se não for para perder teu tempo com Ele. Gasta tua vida com Ele e tu vai encontrar. Jesus disse: quem perder a sua vida, por minha causa a achará. Bendito é o nosso Deus, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é esse bebezinho. Coisa boa essa época em que nós lembramos que foi por causa desse bebezinho, esse Senhor e Salvador, nascido como um bebê, que se identificou com cada um de nós, que se identifica com cada ser humano. Ele se tornou um ser humano como nós. Ele assumiu a nossa carne. Ele viveu a nossa vida, padeceu os nossos sofrimentos, a fim de que nós pudéssemos receber os benefícios que Ele possui. Por causa dele, agora nós temos acesso ao Pai. Se nós temos acesso ao Pai, tudo que é do Pai é nosso. Tudo que é de Deus é nosso. Tudo que o Filho tem é nosso. Amém? Inclina a tua cabeça. Bendito e amado Deus, santo é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Bendito e exaltado. Glória a Deus nas maiores alturas. Bendito é o teu nome, Deus, que achou por bem de salvar-nos da perdição, de resgatar-nos
daquela perdição eterna a qual nós estávamos destinados. Obrigado, Deus, porque tu fez isso enviando o teu filho. Não só enviou o teu filho, não de qualquer maneira, não da maneira que nós achávamos que seria, mas da maneira que o Senhor escolheu, enviando ele como um de nós, um bebezinho, nascido em pobreza, em humildade. Bendito é o teu nome. Renda o teu louvor a Deus, meu irmão. Entregue a tua adoração a Deus, minha irmã. Bendito é o teu nome, Senhor, que nos salvou, que nos resgatou. Bendito é o teu nome, Senhor, que nos chamou a si. Bendito é o teu nome, Deus, que corrige, que santifica a nossa adoração. Bendito é o teu nome, Deus, que nos religa contigo, que nos relaciona novamente e nos concede a comunhão. Tu nos estende a destra da comunhão. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Cria em nós um coração puro, Senhor. E renova em nós um espírito quebrantado. Torna-nos sensível à tua graça. Torna-nos sensíveis à tua graça, aos teus sinais. Torna-nos sensíveis, Senhor, à voz do Espírito Santo, aos sussurros do Espírito. Torna-nos sensíveis, Senhor. Age em nossas vidas para que sejamos responsivos, para que respondamos às tuas ações em nossa vida e ao nosso redor. Em nome de Jesus.